O ano é 2021, estamos num período aí de pandemia, que ninguém sabe se acaba ou não acaba. E a gente da área da construção civil está vendo cada vez mais o valor dos materiais subirem. Isso é muito caro, hein? E aí que a gente tem que pensar em como a gente vai economizar nas nossas reformas e obras. E aí, seguindo o comentário de um inscrito nosso, o engenheiro Luiz Alberto, obrigado pelo seu comentário, vamos dar para vocês 4 dicas para ajudar você a economizar na sua obra, na sua reforma, que vem bem a calhar. Roda a vinheta. Salve, salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Sou o engenheiro Alisson Ramaioli. E como falamos na introdução, hoje a gente vai ler o comentário do Luiz Bragion, que é o engenheiro Luiz Alberto, nosso parceiro de profissão aí, né? Olá Danilo, hoje vi este canal pela primeira vez, sou engenheiro de projetos e obras há muitos anos e como mais de 75% das construções aqui no Brasil são executadas por pedreiros autônomos, filhos e etc., em função da construção de pequenas casas, reformas em geral, sugiro que vocês apresentem propostas práticas, eficientes e econômicas para o uso em geral nestas obras, muitas residenciais. E aproveitando o comentário do Luiz, ele deu 4 sugestões para a gente comentar aqui que a gente pode estar economizando na obra. São coisas muito práticas. Exatamente, e várias delas já utilizadas no cotidiano, mas que tem aí alguns detalhes técnicos que nós precisamos também ressaltar para vocês. O primeiro exemplo que o nosso parceiro cita aqui é abertura de alicerces com baldrame armado diretamente na terra, popularmente conhecido como contrabarranco. Dessa forma você economiza com a parte de caixaria, né, de madeira, a mão de obra do carpinteiro, e a madeira é um dos itens que está bastante caro aí hoje em dia. Só ressaltando também alguns detalhes para você se atentar na hora que você for fazer esse tipo de metodologia, é saber a época que você está construindo, né? Porque se estiver numa época de chuva, isso vai se tornar um problema para você, porque pode haver o risco de desmoronar esse contrabarranco que você está fazendo. Se você está fazendo um período chuvoso, vai ser difícil você trabalhar com ele contra barranco. Mas um outro comentário importante a gente refrisar, que está aqui no comentário do Luiz inclusive, é do uso de lona, né? Você precisa proteger o barranco com uma lona para que o concreto, na hora que você faça a concretagem, não perca água para o solo. Caso seja difícil ou você não tenha lona, enfim, você também pode fazer um chapisco contra o barranco, que ele também vai servir para a mesma finalidade de proteger que o concreto não perca água para a terra. E para você que não sabe como funciona a resistência do concreto, tem um link aqui em cima em que o Danilo explica passo a passo como funciona a resistência do concreto. Aí você vai entender por que o concreto não pode perder água. Exato. Bem, a segunda maneira de você economizar mais na sua obra é clicando no botãozinho do like e se inscrevendo aqui no canal do Cabo Lavô. Porque só semanalmente você vai ter dicas aqui para você poder economizar na sua reforma e na sua obra, para te ajudar aí na sua construção. Além disso, se você tem dúvida, escreve aqui os comentários no canal, que você tem quase que uma consultoria gratuita de 2 engenheiros para te ajudar. Alvenaria em blocos cerâmicos tipo estrutural ou não, com furos na vertical. Isso aqui é um ponto que eu até comentei numa live que eu fiz com o Ricardo França, parceiro nosso, onde a gente falou um pouco a respeito dessa alvenaria que ela já vem com os furos na vertical, onde você dentro dos furos pode passar com a tubulação, com conduítes, com mangueira de gás, enfim. É uma coisa que ajuda você a economizar também. As 2 economias que você vai fazer nesse item a primeira, se for bloco estrutural, você não precisa fazer caixilharia para os pilares e vigas, isso já vai ser a própria alvenaria. E a segunda economia, você não precisa recortar a sua alvenaria para passar a infraestrutura e ainda depois ter que fechar tudo. Ela já vai estar embutida. Exatamente. Então, assim, nesse ponto, é uma coisa que é até um pouco difícil de você convencer a mão de obra, porque o pessoal está tão acostumado a primeiro fazer a alvenaria, depois cortar, para daí depois passar as coisas, né? Que então, se você optar por essa metodologia, converse bem com o seu empreiteiro, com o seu pedreiro antes da obra, para garantir que o sistema seja feito de acordo. Porque esse bloco é mais caro, mas trabalhando da maneira correta, ele gera uma economia no final. Então não adianta você comprar o bloco mais caro e depois cortar ele para passar a tubulação. O terceiro item que o Luiz cita aqui é a respeito do uso de lajes pré-moldadas,
No caso, mais especificamente, a laje protendida. Já falamos de laje protendida também num outro vídeo que está aqui no canal. Dá uma pesquisada aí que você vai ver, né? Que ela evita a necessidade de escoramentos. Com vãos de até 3 metros você não precisa escorar nada. Então, para casas menores, para um quarto, para um corredor, enfim. As casas populares que o pessoal costuma construir no Brasil, dificilmente tem vãos maiores que tem, mas se tiver o limite de 4, vai. Isso. Então dá para você utilizar isso e economizar aí em escora, né? E aí, além de você economizar no madeiramento do escoramento, você tem uma obra mais rápida também, mais ágil, Sim. o que também faz você economizar dinheiro. O quarto item que o Luiz cita aqui é a respeito da cobertura com telhas de fibrocimento em estrutura metálica. Você não sabe o que é a telha de fibrocimento, é aquela famosa Brasilite, que a gente sabe que Brasilite é uma marca, e não o tipo de telha. Vocês me falaram agora. Se a gente comparar o tipo de telha de fibrocimento com telhas cerâmicas ou até mesmo telha de concreto que imita o formato da cerâmica, a fibrocimento sempre vai sair mais em conta financeiramente do que essas outras, inclusive na parte estrutural, né? Isso, porque a estrutura do telhado mais a telha em si vão ficar mais leves. E com isso você vai ter um esforço menor na sua laje, nas suas vigas, nas suas colunas, nas suas fundações. E com isso também reduzindo o custo da sua obra. E não necessariamente você precisa fazer de madeira, você pode otimizar também e fazer essa estrutura metálica para poder colocar a telha em cima, né? E aí eu vou falar daqui um quinto item que o Luiz tinha até citado na parte de alvenaria, que é o uso de gesso liso para o acabamento interno. Atualmente o pessoal usa reboco, né? É muito comum utilizar reboco. Mas se você faz a alvenaria brumada, alinhada, retinha, você consegue não precisar do reboco e trabalhar direto com o gesso liso sobre a alvenaria. O reboco geralmente ele fica com 1,5 cm de espessura, enquanto o gesso liso de 2 a 3 milímetros somente. Então fica um acabamento legal, às vezes dispensa até o uso de massa corrida e você fica com uma parede bem lisinha, sem precisar disso. Então também gera uma economia para a sua obra. Você já utilizou uma dessas metodologias para poder economizar na sua obra? Escreve aqui nos comentários pra gente qual delas que você utilizou e valeu a pena, deu trabalho você usar essa metodologia para gerar uma economia na sua obra? Então agradecendo mais uma vez o engenheiro Luiz Alberto que deixou aquele comentário aí para nós. Valeu, Luizão. E aí? Acabou? Lavou?